A hidratação do corpo é fundamental para a saúde. Em dias como hoje, é mais importante ainda. É quase uma obrigação. Tem vários sintomas que as pessoas podem ter que significa que o corpo precisa de água. Eu tenho o prazer de receber o médico endocrinologista, o Dr. Francisco Machado. Boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Davi. Como é que você tá? Tô ótimo, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui de volta, gente. Mais uma vez, nós estamos aqui com a nossa aguinha, porque, olha, doutor, hidratação é muita água, Mas é só água. É o principal. É o principal. Né? Então, a gente tem uma meta de ingestão de água tá. que dificilmente as pessoas atingem, mas a água é o mais simples de a gente conversar, assim, pensando em números, né? Que é 30 a 50 ml por quilo dia. Tá. Então, por quilo dia. Então, como é que faz a conta dessa aguinha? 30 a 50, vamos colocar 40 ml, 40 ml por quilo por dia. Tá. É muito difícil. Falando assim, mas é que as pessoas colocam assim um número, 2 litros. Hoje está muito matemática o programa. Só que isso é difícil, assim, porque depende do peso. Sim, né? Mas claro. para ter uma ideia, né, para ajudar o telespectador, 2 litros aí, quando a gente está falando assim, tem muito paciente que comenta, Davi, eu acho que eu atinjo. Tá. Só que porque eu fico bebendo um copinho, um pouquinho aos poucos, ao longo do dia, mas é difícil chegar nesses 2 litros. É difícil. E vamos combinar, vamos ser sinceros, Eu tenho aqui colegas daqui, enfim, que não consegue tomar essa água suficiente. Sim. Não consegue, tenta. Tem a garrafa ali do lado, mas não entra. Sim. Forçar também eu acho que não é legal, né, doutor? Não. Até porque tomar tudo de uma vez só, a gente não vai manter. A gente quer que essa água esteja no lugar correto. Tipo assim, não tomou o dia inteiro. Aí vai lá, 8 da noite, toma 2,5 litros de água direto, Sim. quase morre. A gente é feito basicamente de água, né? Então, um exemplo que eu dou dessa relação da água ao longo do dia, se eu pego uma garrafa de água, eu coloco tudo junto numa esponja, ao mesmo tempo, se eu coloquei direto, essa água não vai fixar na esponja, mas se eu coloco de pouquinho em pouquinho, isso vai se manter ali. Então, não adianta você tomar e sair tudo no xixi. Você quer que fique, porque essa água é importante para o funcionamento do organismo. A nossa pressão arterial, a gente precisa do volume da água, né, do líquido, para o funcionamento das células, do organismo de uma forma geral, né? Tá. Então, tem gente que não gosta do sabor da água. Claro que a água é o melhor líquido a se ingerir, mas se você não consegue... Quais alternativas? Tem alternativas. Água de coco, água saborizada. O suco, o refrigerante, a gente talvez evita um pouco, porque pode ter algum aditivo, muito açúcar, que pode gerar até quase que um efeito contrário, um efeito osmótico que vai fazer perder mais líquido, né? Chás. Chás, depende do chá. Tem chá que é diurético. Então, porque a gente quer que essa água, você não vai ficar enchendo, mas que fique ali no seu corpo também, né? Então, alguns chás você acaba perdendo. E a bebida alcoólica também, tem gente que eu tava vendo o programa antes ali, né? O João comentou, o pessoal tava com a cerveja. Se hidratando com cerveja, não dá, não é um bom exemplo, né? Porque vai acabar sendo diurético, né? Então não vai ficar. Café também não, Café né, também. gente? Então a dica, principalmente pro verão, assim, né? Tenta talvez uma água saborizada. Aguinha de coco, mas a aguinha de coco ainda também tem caloria. O pessoal tem que, né? O tipo, a marca, enfim. Mas eu acho que, assim, um pouquinho de limão, um pouquinho de hortelã. Frutas. Sim. Tem frutas Melancia, que são... por exemplo. Ela é a cara do verão, mas ela também pode ser um pouco diurética. Mas se a pessoa não está tomando nada, melhor do que nada. Né? Eu brinco que o ótimo é inimigo do bom. Sim. Então, já está valendo. Sim. Tá valendo. Então, a gente já trouxe alternativas para quem não, né? Para quem não consegue. Mas assim, tente, né? Você lá no consultório, o que você fala para uma pessoa que diz que não consegue tomar água? Eu recomendo, tem aplicativos que ajudam, né? Tá. Comprar uma garrafinha que você goste, incentivar, conversar com os colegas de trabalho, porque todo mundo precisa, né? Então, para um lembrar o outro. Se eu vi, eu estou trabalhando aqui contigo, Gica, se eu vi você tomando água, eu vou tomar também. Tá. Em casa. Quando você está vendo, porque às vezes você está tão envolvido com o teu trabalho que você esquece. Então eu te lembrei. Vamos tomar uma aguinha aí, doutor? Então, pega a sua aguinha quando aqui, eu tá falando demais. sobre água com os pacientes, me dá vontade de tomar água. Então vamos tomar agora para lembrar o telespectador. Não, é porque assim, quando eu falei tá falando demais, porque a gente aqui com ar-condicionado fica com, né, acaba ressecando a voz e daqui a pouco fale se não toma água. Tem que deixar sempre uma aguinha pertinho, né? Ô, Gica, e é importante a gente pensar assim, que com o passar do tempo, a nossa regulação da sede, ela se perde um pouco. Então, os idosos têm muita dificuldade em observar
a sede. E muitas pessoas às vezes até confundem fome com sede. Sim. Tá? E daí entro mais até na minha área aqui, né? Então, Sim. às vezes a pessoa quer perder peso e daí às vezes está confundindo fome com sede, vai lá, toma água. Às vezes você não está com fome, você está com sede. Tá com sede, né? olha só, E muita gente às vezes acha que tem problema de tireoide porque está cansado e tal, e é desidratação. E ó, a sede, eu vou perguntar dos sintomas agora, mas a sede, eu já ouvi falar que a sede, quando você tá com sede, é porque, na verdade, já era para ter tomado Sim. água. Não, a gente não deveria chegar ao ponto de sentir sede, é verdade? É um alerta que o nosso corpo está Sim. gerando, né? Então, a regulação de temperatura, o nosso corpo precisa de uma temperatura adequada para o funcionamento de todos os órgãos. E quando você está com calor externo, isso você está dificultando o funcionamento do teu próprio corpo. Então, por isso que é importante manter essa temperatura e a água ajuda muito nisso. Então, para manter o volume de água que a gente tem no corpo, tem um controle de hormônio, de pressão, então tem vários mecanismos no nosso corpo que dão alertas. Sim. E a sede realmente é um sinal de que a coisa já está feia. Agora, sintomas, você falou de tireoide, quais são os sintomas, né, de que a gente está mal hidratado? Dor de cabeça, um cansaço, inchaço, porque às vezes essa água está parada, porque o rim é um filtro, né? Mas esse líquido tem que chegar ali. Às vezes inchaço, principalmente agora no calor, no fim do dia. É falta de água? Pode ser que não está funcionando, o teu volume de água não está fluindo certinho, né? O fluxo não está direitinho. E os mais graves, assim? Desmaios, né? Então a pessoa fica tão desidratada, fica confusa, pode gerar até a morte, né? Em crianças e idosos é muito sério isso. Sim, né? E tem casos, assim, registrados por aqui de má hidratação? Em cidades com mais calor, assim, isso é mais relatado e com pessoas com condições financeiras piores, assim, né? Mas é muito grave, né? Gente, a gente precisa tomar água, se hidratar. Tem as alternativas, né, que o doutor Davi Francisco falou, né? Mas aqui, ó, doutor Davi, deixar a aguinha aqui do lado já ajuda. Eu vou me policiar, tá, pessoal? Vou tentar deixar a aguinha aqui do meu ladinho, que geralmente eu deixo nos bastidores, né? Mas vamos lá, para finalizar, doutor Davi, com este calorão, porque a gente está vivenciando aí nesses últimos dias, a gente entrevistou uma meteorologista agora há pouco, uma onda de calor, né? Por não estar tão úmido, o nosso índice de calor até não está tanto, mas mesmo assim o nosso desconforto térmico é muito grande, né? Com esse calor, a gente tem que aumentar um pouquinho mais o nível d'água? Ali quando a gente comentou, né, dessa variação, a meta de 30 a 50 ml, talvez então ficar mais próximo desses 50 ml por quilo ao dia, nesses dias de verão. Eu acho que tem mais chance de ficar certinho. Sim, eu achei bem legal, bem esclarecedora a sua entrevista, principalmente a questão dos diuréticos, né? O pessoal fica comendo melancia o dia inteiro achando que está se hidratando, mas na verdade está perdendo, né? Então não dá. Então é água, gente, uma aguinha de coco, os colegas aqui que o pessoal estava falando que não consegue tomar água, né? E eu achei muito legal mesmo, muito interessante. Então bebam água, se hidratem. Davi Francisco Machado, médico endocrinologista aqui no estúdio do Ver Mais. Obrigada mais uma vez, volte sempre. Muito obrigado, até a próxima. E um brinde à água, né?